Meus futuros doutores, minhas futuras doutoras, nosso último bloco, para a gente então fechar aí a nossa revisão por meio de questões para a tua prova de primeira fase. Você que está aqui comigo até esse momento, até esse bloco, te agradeço por demais aí a oportunidade de estar entrando aqui na tua casa agora aí e estar conseguindo fazer essas revisões por meio de questões. Eu tenho certeza que você já consegue visualizar o direito tributário com outros olhos e visualizar então que é possível, é sim possível fecharmos as 4 questões desse exame de ordem. Ainda seguindo o estudo do CTN, a parte que envolve os dispositivos do CTN, revisamos aqueles 2 importantíssimos temas no que concerne a essa retroatividade da legislação e a obrigação tributária. Vamos agora a outros 2 pontos que eu também selecionei para a gente. Na nossa tela, a 14ª questão diz assim: 8º exame, 3 irmãos são donos de um imóvel, em proporções iguais. Em relação ao IPTU, cada irmão. Gente, ele está falando aqui que 3 irmãos são donos de um imóvel e quer saber como é que funciona o IPTU. O tema, sem sombra de dúvidas, diz respeito à solidariedade tributária. O que nós temos que entender aqui é o seguinte: a solidariedade no nosso direito tributário, ela estaria então examinada, melhor, externada, no dispositivo do artigo 124 do CTN. Artigo 124, agora, solidariedade tributária. Nós encontramos a solidariedade no artigo 124 do nosso Código Tributário Nacional. Mas antes de lermos o que diz o 124, vamos primeiro relembrar o que envolve a solidariedade. Em verdade, essa solidariedade, gente, é esse dispositivo do direito privado. Mais uma vez aqui eu chamando o nosso querido amigo Mário Godoy, né, que também vai abordar esse tema com vocês. Mas o que vocês devem lembrar aqui é o seguinte: no direito privado, no direito civil, a solidariedade ela se caracteriza quando uma pluralidade de credores pode exigir a totalidade da dívida, a totalidade da obrigação pactuada de uma pluralidade de credores. Em outras palavras, a solidariedade no direito privado ela poderá ocorrer tanto no polo ativo, a chamada solidariedade ativa, ou então no polo passivo, a solidariedade passiva. No direito privado ainda há também o instituto denominado de benefício de ordem, em que em algumas situações pontuais pode-se eleger quem primeiro responderá pela totalidade da obrigação. Primeiro vai responder esse devedor. Se ele não tiver condições, aí responde esse outro, para por fim esse terceiro responder. No direito tributário a coisinha muda um pouquinho. Por que muda? No direito tributário, gente, nós não temos a solidariedade no polo ativo. No direito tributário não existe a solidariedade no polo ativo. A solidariedade só existe no polo passivo. Por quê, Rafael? Porque se a gente está falando em credor, nós estamos falando em uma pessoa jurídica de direito público. União, estados, Distrito Federal ou municípios. Se eu digo que mais de um credor está cobrando a obrigação, eu estaria de quê? De bitributação, o que não é permitido pelo nosso ordenamento em situações excepcionais apenas. Então não existe a solidariedade no tocante ao polo ativo. Mais de uma pessoa cobrando, aquilo ali não existe, gente. No direito tributário isso não existe, só há um credor. A solidariedade então reside num polo passivo, mais de um devedor. Outra diferença é que no direito privado há o benefício de ordem, no direito tributário, olha, não há benefício de ordem. Se você observar o próprio artigo 124, no seu parágrafo único, ele diz que o dispositivo, a solidariedade desse artigo não comporta benefício de ordem. Então a primeira observação é esta. O próprio 124, ele divide em 2 modalidades de solidariedade. No inciso 1, ele fala a solidariedade de fato. E no inciso 2, ele fala a solidariedade de direito, também chamada de jurídica. Solidariedade de fato é quando mais de um sujeito pratica o fato gerador. Todo mundo tem interesse naquele fato gerador. Já a solidariedade de direito é quando a lei diz que haverá a solidariedade. Como assim, Rafael? Não estou entendendo. Gente, solidariedade de lei, a lei diz, não é isso? Por exemplo, os casos de cisão de empresa. A empresa A foi cindida, surgindo então a empresa A1 e a empresa A2. Beleza, se essa daqui tinha débito tributário, quem é que vai ter que pagar? Aí se a gente for lá na lei das SAs, no artigo 233 da lei número 6404 de 76, 6404, ele diz que a responsabilidade vai ser solidária entre a 1 e a 2. Solidariedade de direito. Não é o comum, tá, gente? O comum não é a solidariedade de direito. O comum é a solidariedade de fato.
Quando é, Rafael, que vai existir solidariedade de fato? Quando mais de uma pessoa for, então, praticar, então, o fato gerador. Eu vou trazer o exemplo clássico, que é trazido nos livros e que, de fato, já foi cobrado aí na UAB. Foi cobrado em 2 oportunidades esse mesmo exemplo, tá? Suponhamos, então, que isso aqui fosse um imóvel. Eu sei que eu não sou dos melhores desenhistas, né? Aqui do Eu Vou Passar, mas vamos supor que isso aqui fosse um imóvel. Faça um esforço mental aí, tá, gente? Ora, a propriedade é de Huguinho, Zezinho e Luizinho, nomes sugestivos, né? Huguinho, Zezinho e Luizinho, todos são proprietários. Vocês concordam que para fins de IPTU, todos os 3 estão praticando o fato gerador? Sim, todos os 3 são proprietários, então a solidariedade de fato. De modo que aquele respectivo município que tem competência para cobrar o IPTU, pode cobrar todinho de Huguinho, ou todinho de Zezinho, ou todinho de Luizinho. Não há problema nenhum quanto a isso. Esse aqui é solidariedade de fato. Só que quero que vocês entendam ainda algo a mais. Que algo a mais é esse? Os efeitos da solidariedade. Os efeitos da solidariedade, gente, estão previstos no artigo 125 do CTN, que divide-se, então, em 3 incisos. Observem. Ele diz, no inciso 1º, a relação que envolve o pagamento. O pagamento efetuado por um aproveita a todos. Suponhamos, então, que o IPTU venha a ser no valor de R$900. O município pode cobrar inteiro de Huguinho? Pode. Se o Huguinho pagar, aproveita Zezinho e aproveita Luizinho? Sim, aproveita a todos. O pagamento aproveita a todos. No inciso 2, ele fala que a isenção e a remissão exonera a todos. Isenção, ora, foi concedida uma isenção porque aquele imóvel está na área rural, ou melhor, perdão, está na área de preservação ambiental. O imóvel está previsto na área cultural de um município, então não vai cobrar IPTU, não. Aproveita todo mundo, sim. Aproveita Huguinho, aproveita Zezinho e aproveitará a Luizinho também. Aproveitará todos eles. Remissão, o perdão. 2 S é o perdão da dívida. Se foi perdoado aqueles R$900, aproveita todo mundo? Sim, aproveita Huguinho, aproveita Zezinho e aproveita a Luizinho. Aproveitará a todos. Agora, cuidado, porque o próprio inciso 2º, ele traz outra previsão. Gente, percebam o seguinte. No final do inciso 2º, ele diz que a isenção ou remissão aproveita a todos. Mas no final do inciso 2º, ele diz, salvo se concedida pessoalmente a um deles, subsistindo a solidariedade aos demais quanto ao saldo. Rafael, eu não entendi não. Vê bem, algumas espécies de isenção ou remissão são concedidas não ao objeto, como foi o nosso exemplo do imóvel, mas sim a uma pessoa, a um sujeito. Por exemplo, a isenção por imóvel pertencer ao portador de necessidades especiais, ou como muitos livros citam, ao ex-combatente de guerra. Então a isenção é dada à pessoa. Essa isenção não vai contaminar os demais coproprietários. Por quê? Porque foi concedida ao sujeito que é portador da necessidade especial. E como é que vai funcionar então a solidariedade? Gente, vai permanecer aos demais a solidariedade quanto ao saldo. Rafael, eu não estou conseguindo entender isso. Talvez com um exemplo facilite nossas vidas. Por isso, vamos voltar para a tela. Olha, então quer dizer que o valor do IPTU é R$900. Suponhamos que tanto o Huguinho, tanto o Zezinho, tanto o Luizinho venham a ser proprietários de 33,3% do imóvel. Fração ideal, tá? Se a gente pegasse esses R$900, nós teríamos ali, em tese, R$300 por dever a cada um. R$300 de cada um deles. R$300 por cada um deles. Agora, suponhamos que o Zezinho venha a ser portador de necessidades especiais. Então ele tem, o município concede a ele, aquele respectivo município, a isenção. Então a gente tira ali a cota parte dele. Sobrou quanto? Ora, sobrou 300 do Huguinho e o 300 do Luizinho. De modo que existe aqui um saldo ainda a ser pago de R$600. O que o dispositivo diz é que tanto o Huguinho como o Luizinho continuarão em solidariedade quanto a esse montante de R$600. Pode o município cobrar inteiro de Huguinho, Huguinho pagando, aproveita Luizinho, ou então pode cobrar inteiro de Luizinho, Luizinho pagando, aproveita Huguinho. A solidariedade permanecerá aos demais quanto ao saldo devedor. Essa é a ideia que envolve o inciso 2º. Para a gente fechar os efeitos dessa solidariedade, o artigo 125 ainda traz o inciso 3º, que fala então na ideia que envolve a prescrição. Rafael, o que danado é prescrição? Gente, prescrição é o prazo para se ingressar com a ação. No nosso contexto aqui, a ação de execução fiscal. Olha aqui para mim. O artigo 174 do nosso CTN diz que o prazo de prescrição é de 5 anos, será de 5 anos. Então, depois que o fisco realiza o lançamento, no nosso caso, o IPTU, R$900, e nenhum dos 3 pagam, o fisco tem 5 anos para entrar com uma ação de execução.
No caso aqui, execução fiscal municipal. 5 anos para ingressar. Então, nesse contexto, o que o dispositivo diz é que se passarem os 5 anos e o fisco não entrar, o crédito estará prescrito. Prescrição é forma de extinção do crédito tributário. Então, beneficiou a quem? Vai beneficiar a Huguinho? Vai. Beneficiar a Zezinho? Também. Beneficiará Luizinho? Idem. Os 3 serão beneficiados. Da mesmíssima forma, gente, se a prescrição for interrompida, vai prejudicar a todo mundo. Como assim? O parágrafo único do artigo 174, que fala sobre prescrição, também traz as formas de interrupção, quando o prazo reinicia, se zera e volta a 5 anos. Só para título de exemplificação, uma das situações fala em ato, ainda que extrajudicial. Exemplo citado na doutrina, o parcelamento. Como assim? R$900 é o débito, isso. 4 anos e o fisco não entrou com a execução. 4 anos e 6 meses e nada de execução. 4 anos e 10 meses, o fisco já estava perto de prescrever. Aí o abestalhado aqui, como a gente chama aqui no Nordeste, o abestalhado do Luizinho chegou lá sozinho, unilateralmente, e ele foi lá e realizou o parcelamento. Ele disse, opa, tem débito aberto, vamos parcelar. Parcelamento é uma forma de interrupção do prazo de prescrição. Pergunto, vai prejudicar o Huguinho, vai prejudicar o Zezinho? Vai. A atitude de Luizinho prejudicará a todos. Que os irmãos vão ficar muito chateados com a atitude que ele teve, né? A verdade é essa, mas favorece ou prejudica a todos. Esses são os efeitos da solidariedade. Então já falamos o que é solidariedade de fato, de direito, explicamos também os efeitos da solidariedade, porque já vi questão cair sobre efeito de solidariedade, mas vamos lembrar o que é que nos diz a questão. Na tela, olha, a nossa questão dizia o seguinte, 3 irmãos são donos de um imóvel. Olha, pode até lembrar do exemplo, o Guinho, Zezinho e Luizinho, em proporções iguais, 33,3%. Em relação ao IPTU, cada irmão só pode ser cobrado pelo fisco em razão de 33% do imposto. Claro que não é só em relação a isso. A solidariedade pode cobrar tudo de todos. Letra B. Cada irmão é devedor solidário em relação a todo o imposto. Previsão expressa do artigo 124, nesse caso aí, 124, inciso 1, solidariedade de fato, do CTN. Letra B é a nossa alternativa. Letra C diz, é devedor em razão de 33,3% do imposto e responsável subsidiário pelo restante. Não, ele vai ter que pagar tudo. Pode o fisco demandar tudo sobre ele. E letra D, não pode ser cobrado judicialmente pela parte de outro irmão que tenha recursos de pagá-las. Não, mesmo que o outro irmão não tenha recurso ou tenha recurso, não importa, pode ser demandado inteiramente dele. Questão chocolate aí, alternativa 124, artigo 124, inciso 1, CTN, alternativa letra B. Vamos então fechar aí com a nossa última questão do nosso material. O que é que diz a questão? Diz assim, ó. A empresa ABC Limitada foi incorporada pela empresa XYZ Limitada em 15 de 6 de 2011, sendo que os sócios da empresa incorporadora se aposentaram 7 dias após a data da realização do negócio jurídico. Em 30 de 6 de 2011, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal apurou crédito tributário anterior à data de incorporação, resultante do não recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, CSLL, entre outros tributos devidos da responsabilidade da empresa ABC. Pelo exposto, o crédito tributário deverá ser cobrado. Olha aqui para mim. Rafael, o enunciado dessa questão é muito difícil, o enunciado é muito grande, eu vou pular, vou logo para o Estatuto da OAB. Gente, você vai perder uma questão chocolate como essa. É fácil, é não, é fácil, é não, é sim, danado, danada. Para de insistir, para de brigar com a questão. Você tem potencial de conseguir passar. Ora, você é superior a essa prova, você é inteligente, 5 anos de faculdade, rapaz, em direito, não é qualquer um não. Força, ânimo, pensamento positivo. Vê como isso aqui é mais fácil do que parece ser. Volta para nossa tela aí. Olha, através de uma lousa branca aqui, eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse tema. Estamos falando aqui da responsabilidade tributária. No caso aqui, responsabilidade pela sucessão de empresas. Gente, vê bem. Essa previsão aqui você vai encontrar nos artigos 132 e o artigo 133, ambos do Código Tributário Nacional. Vamos começar com o artigo 132. O artigo 132 vai falar dos casos de fusão, transformação e incorporação de empresas. Como assim? Começando pela ideia que envolve a fusão. Ora, a fusão é quando 2 empresas resolvem juntar-se para a construção de uma nova empresa. Existia a empresa A e a empresa B. Juntaram e transformaram-se em uma nova empresa, a empresa AB. Nesse contexto eu pergunto, se essa daqui, por exemplo, tinha débito tributário na condição de contribuinte que não foi pago, quem é que vai ter que pagar agora? Ora, a empresa AB, na condição de responsável tributário, isso é lógico. Se eu estiver falando agora em incorporação, ora, incorporação eu tenho uma empresa A
e uma empresa B. Eu estou botando aqui pequenininha, mas não necessariamente é menor, tá, gente? A empresa A vai incorporar a B, deixando, portanto, a B de existir. Agora vai ser tudo uma empresa só, tudo empresa A. Se a empresa B tinha débito na condição de contribuinte que não foram pagos, quem é que vai ter que pagar agora? A empresa A na condição de quê, Rafael? De responsável tributário. Óbvio, lógico. Na terceira situação eu tenho transformação. Mudou a forma societária. A empresa chamava-se A Limitada, LTDA, A LTDA, e agora deixou de ser LTDA e passou a ser a SA, Sociedade Anônima. Se essa daqui tinha débito na condição de contribuinte que não foi pago, quem é que vai ter que pagar na condição de responsável tributário? A nova empresa. Então dificuldade não há, gente. Nos casos de cisão, eu já disse a vocês, está no artigo 233 da Lei das SAs, a situação é diferente, né? Então nós teremos aqui uma empresa A que foi cindida em duas empresas, A1 e A2. Nesse caso aí nós vamos ter a responsabilidade solidária dessas aqui pelos débitos que a anterior deixar. Essa é a previsão do artigo 132, que também fala na exploração do sócio. Se um dos sócios continuar explorando a empresa, ele pode ser responsabilizado pela anterior sociedade. O que é que diz então o artigo 133? Vai falar na responsabilidade por aquisição. E, gente, toma muito cuidado com essa responsabilidade por aquisição, tá? Para que ela funcione, o artigo 133 traz algumas condições. Olha aqui para mim, nos meus olhos aqui, para a gente conseguir então interpretar isso. Vê bem. Pelo artigo 133, a gente encontra que uma empresa vai comprar outra. Comprar o fundo de comércio, o estabelecimento comercial. Essa que compra só pode ser responsabilizada, só poderá ser responsabilizada se essa que compra permanecer na mesma atividade dessa outra. Tipo o quê? Olha, gente, essa empresa aqui, a que tinha débito tributário, a que foi adquirida, essa empresa, trabalhava no ramo de sorvetes, por exemplo. Sorvetes. Quem compra, monta uma oficina mecânica. Qual é a vinculação que há nas atividades? Nenhuma. Então esse que comprou aqui, que montou a oficina mecânica, não responde pelos débitos da indústria de sorvete que deixou antes. Não responde. Só responde esse sujeito que adquire se ele comprou o estabelecimento de sorvete e continuou explorando a mesma atividade. Ele pode ser responsabilizado. E esse que adquire vai ser responsabilizado de que forma? O CTN traz duas hipóteses no artigo 133. Integralmente e de maneira subsidiária. No inciso 1 ele fala integralmente se o alienante cessar a atividade. Como assim? Esse adquiriu a indústria de sorvete, esse aqui que deixou débito, foi curtir a vida. Eu costumo brincar com os alunos, foi curtir a vida, foi viver do que planta, foi surfar, meu amigo. Ei, meu irmão, vou surfar agora, eu vou curtir a vida, viver do que planta, vou trabalhar mais não. Aí eu pergunto a vocês, se o cara foi curtir a vida, viver do que planta, tem como o fisco pegar dinheiro dele? O cara tá fudido, velho, sem dinheiro, meu irmão. Então o fisco vai atrás de quem? Desse que adquiriu. Esse que adquiriu, portanto, vai responder integralmente. Por que ele responde integralmente? Porque esse aqui foi viver do que planta, foi curtir a vida. Então lembre-se disso. No inciso 2º, ele fala a situação de que esse aqui só vai responder subsidiariamente. Quando é que esse que adquire responde subsidiariamente? Lógico, quando esse aqui que deixou débito, foi ele que praticou os fatos geradores, quando ele ainda ganhar dinheiro. Ah, é? Ele vendeu a indústria de sorvete, esse aqui comprou também a indústria de sorvete, e ele agora foi montar a indústria de sorvete em outro estado. Meu amigo, mas ele tem dinheiro, foi ele que deixou o débito. Então primeiro pegue dele, depois você pega daquele que adquiriu o estabelecimento. E o pior, sabe o que é que o inciso 2 ainda diz? Esse aqui pode mudar de atividade. Cuidado, quem compra tem que permanecer na mesma atividade do estabelecimento anterior. Mas esse que vendeu, trabalhava com sorvete, né? Aí sabe uma coisa? Vou vender indústria de sorvete. Outra foi e adquiriu. Aí disse, mas eu não vou surfar não, eu vou fazer alguma coisa da minha vida. O que é que eu vou fazer agora? Vou abrir uma loja de confecções. Opa, primeiro ele responde, porque ele ainda ganha dinheiro na loja de confecções. Mas Rafael, ele mudou de atividade, não importa. Quem tem que ficar na mesma atividade é quem adquire. Quem vende que deixou lá o débito, esse pode mudar. Então ele está na loja de confecções, está ganhando dinheiro, tá. Primeiro tente ele. Se ele não tiver, aí você vai para quem comprou o estabelecimento. E ainda há uma outra situação. Que situação seria? O sujeito foi viver do que planta, foi curtir a vida, foi surfar, mas voltou à atividade antes de 6 meses. Na mesma ou em outra matéria. Como assim? Esse aqui, ó, comprou a indústria de sorvete. Esse sujeito que tinha a indústria de sorvete vendeu, foi curtir a vida 1 mês, 2 meses, 3 meses e disse, sabe de uma coisa, eu quero voltar a ganhar dinheiro. E então depois da alienação ter ocorrido, mas antes de 6 meses, ele foi e montou então outra loja de sorvete ou montou a loja de confecção. Então a responsabilidade que antes era integral, já que ele tinha curtido a vida durante 3 meses, voltou a ser subsidiária. Atenção a isso, tá? Mas vê, cuidar também com 2 limites. Que limites são esses? Olha, considerando que quem compra teria que responder, isso estaria prejudicando o processo de recuperação e de falências de empresas. Porque quando a empresa está quebrando, ela quer vender. Ninguém ia querer comprar, porque quem compra pode responder, quem é que quer ter interesse?
Parágrafo 1º, então, disse que se for alienação e falência e recuperação de empresas, não vai ter essa sucessão não, tá? Não vai existir essa responsabilidade tributária. Mas, se o sujeito quiser dar uma de espertalhão, então quer dizer que eu tô lascado. Se alguém comprar na falência, não tem prejuízo não. Esse que compra vai comprar a empresa livre. Tive uma ideia, vou abrir recuperação ou falência da minha empresa e peço para minha mãe comprar, através de outra empresa, os fundos e eu continuo estabelecendo minha atividade através dela. Peço para o meu testa de ferro, ou então eu mesmo monto outra empresa com outros sócios e compro minha empresa anterior, para comprar sem dívida. Gente, claro que isso é fraudar o fisco. Por isso, o parágrafo 2º do artigo 133 fala da exceção da exceção. Se eu estou diante da exceção, eu volto para a regra. Então, cuidado, tá bem? Se a alienação for feita nos termos do parágrafo 2º do artigo 133, continua a responsabilidade tributária existindo. Então, em linhas mestras aqui, nós estamos diante dessas duas formas de responsabilidade pela aquisição de um estabelecimento. Com isso, já com essas noções do 132 e do 133, a gente com certeza consegue responder a nossa última questão do material. Joga na tela aí, por favor. Vamos nessa. Olha. 15º exame, então voltando lá para a questão, que você antes tinha ficado com medo, olha o que é que diz a questão. A empresa ABC foi incorporada pela empresa XYZ Limitada em 15 de 6 de 2011. Sendo que os sócios da empresa incorporada, os sócios da ABC, eles ainda fizeram o quê? Ó? Se aposentaram, meu amigo, foram viver do que planta, foi surfar, após a data da realização do negócio jurídico. Então houve a incorporação, né? Tínhamos a empresa ABC e a ABC foi incorporada por quem? Por XYZ. XYZ, deixando então a ABC de funcionar e os sócios foram também curtir a vida. Aí diz, no momento posterior, em 30 de 6 de 2011, a fiscalização da Receita, da Secretaria da Receita Federal apurou o crédito tributário anterior à data da incorporação, resultando no não recolhimento de imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido, entre outros tributos devidos da responsabilidade da empresa ABC. Então a ABC deixou débito de quê? De imposto de renda pessoa jurídica e também de quê? De CSLL. Aí diz, pelo exposto, o crédito tributário deverá ser cobrado. Claro, gente, se a empresa deixou de funcionar, os sócios foram curtir a vida. Quem é que está exercendo atividade econômica aqui? Quem é que incorporou? XYZ. Então o crédito vai ser cobrado da empresa XYZ. A empresa ABC não existe, por isso que a letra B está errada. Dos sócios da ABC, os caras foram curtir a vida, também não tem atividade econômica. E letra D, solidariamente entre a empresa ABC, como pode se a empresa não existe mais, e a empresa XYZ. Então a questão aí, alternativa letra A, valendo-se para tanto da literalidade do artigo 132 do Código Tributário Nacional. A incorporação, como eu havia mostrado para vocês aqui no nosso exemplo de incorporação nesse slide aqui. Ok? Voltando ali para o nosso material, o que é que nós temos agora? Olha aí, ó, aos estudos. O pessimista se queixa do vento. O otimista espera que ele mude. Mas o realista, ele ajusta as velas. O William disse isso aí para mostrar porque nós não temos que ser pessimista e botar a culpa sempre em algo alheio. O otimista aqui também não fica apenas sonhando que algo vai mudar, e sim o realista, arregaçar as mangas, correr e lutar, porque você tem sim condições de alcançar essa aprovação na primeira fase da OAB. Quer me localizar? Meu Facebook é Rafael Novaes, mais uma vez eu reitero, é Novaes com I, Novaes com E, é o cantor de Arrocha Sertanejo. No Instagram você acha o RN, R de Rafael, N de Novaes, tributário sem acento, ou então me manda um e-mail, prof. Não esquece do ponto, Rafael Novaes, é Novaes com I, @hotmail.com. Meus queridos, foi um prazer enorme poder passar aqui essas horas na sua casa, na tua companhia aí, pela manhã, pela tarde, pela noite, a depender do momento que você está assistindo, e conseguindo então passar um pouquinho da nossa experiência. A experiência em primeira fase da UAB e também em segunda fase da UAB, para que nós venhamos a conseguir juntos, agora, nessa nova família que me acolhe aqui, a família do Eu Vou Passar na UAB. Muito obrigado pela participação de vocês aí, espero do fundo do meu coração que vocês possam entrar em contato comigo por meio do Eu Vou Passar. Olha, gente, sugestões, críticas, elogios aí, pra gente também conseguir, depois da tua aprovação, marcar para comemorarmos juntos aí. É uma felicidade muito grande poder te ajudar no momento dessa aprovação, tá certo? Não deixa de assistir às aulas dos outros professores, porque eu tenho certeza que todos eles vão trazer uma pegada muito forte com esse objetivo de te realizar esse sonho aí, passar na UAB. Tranquilo? No mais, me procurem aí, estamos sempre à disposição. Um beijo grande, um abraço fraterno e até as nossas próximas aulinhas. Tchau, tchau.